O transtorno do espectro do autismo afeta 1 em cada 36 habitantes do mundo, segundo algumas estatísticas. Isso é muita gente e neste grupo há muita gente que trabalha. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, aprecia hoje a questão da relação entre o autismo e o mercado de trabalho, com o precioso auxílio da desembargadora Eliane Pedroso, que, além de juíza há muitos anos no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é também pesquisadora na área de neurociências. Desembargadora, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Desembargadora, o que é TEA? O transtorno do espectro do autismo, você vai encontrar na literatura transtorno do espectro autista. Eu prefiro falar espectro do autismo, né? Porque, a meu ver, não é o espectro que é autista, mas sim as pessoas, né? Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Um transtorno, portanto, do sistema neural, e ele vai atingir a comunicação social, a interação social e os interesses restritos e repetitivos que serão mais proeminentes na pessoa autista. Isso gera, nessa terceira expressão, também os gestos, não é? As estereotipias. Sim, as estereotipias elas podem estar ligadas aos interesses restritos e repetitivos, mas ela também é uma resposta. Né? Ela é uma resposta do sistema neural a algumas emoções. Não é? Então, numa sensação de ansiedade, de intensa felicidade. A estereotipia ela pode aparecer porque ela faz uma regulação emocional. Então, muitas vezes você... por exemplo, um exemplo que eu vivenciei. A época da pandemia, eu ficava muito nervosa no supermercado. E eu estava lá na fila e, sem perceber, quando eu via, eu estava assim, né? Movimento... que a gente chama de papagaio, né? Que brinca. Porque é uma forma de se regular. Aquilo que gera muita aflição e há uma necessidade de expressão corporal para acalmar aquela ansiedade cujo comportamento restritivo não dá conta de imediatamente buscar recursos para administrar aquela mudança ali repentina de padrão ou de conforto da pessoa. Embora o transtorno tenha sido identificado há muitos anos, recentemente as estatísticas mostram um aumento, o que leva alguns a falarem em epidemia de autismo. A senhora concorda com essa história? Como é que a senhora vê este episódio? Não concordo de forma alguma. Se epidemia está havendo, é uma epidemia de conhecimento sobre o autismo, e não uma epidemia de casos de autismo ou epidemia de diagnóstico. Veja, a literatura, ela traz quadros que demonstram a existência do autismo desde o século XVII, mais ou menos. Mas como o autismo foi cunhado pela primeira vez no início do século XX, 1908, salvo engano. Aí o que aconteceu? Em 1943, surgiu o primeiro trabalho sobre autismo, que foi feito pelo Leo Kanner. Mas aquele trabalho de autismo, ele se vinculou a uma amostragem muito restrita e apenas de casos severos. Isso foi em 1943, depois ficou bastante tempo amornado. Houve o trabalho do Asperger, mas também ficou amornado. Só na década de 80 que a professora Lorna Wing ela começa a pesquisar o autismo e ela traz a ideia de espectro, mostrando que essas características que eram vistas lá nas crianças de Kanner
com manifestações mais severas, elas apareciam em diversas outras pessoas em faixas diferentes de intensidade, desde mais sutis. Por isso se fala em espectro, não? Por isso se fala em espectro. Então, não está havendo uma epidemia de autismo. O autismo sempre existiu. O que está havendo é maior conhecimento, porque de 81 para cá, veja que é muito recente. Né? 81 para cá são 40 anos, aproximadamente. Há 40 anos apenas se estuda autismo como a gente entende hoje. Nesses 40 anos, o conceito evoluiu muito. Quando a gente fala 40 anos, a gente está falando lá na Inglaterra. Até que chegasse no Brasil, também demorou. Então, pessoas, por exemplo, com a minha idade, com a sua idade, não seriam diagnosticadas. Eu vejo hoje, por exemplo, com certa admiração, muitos profissionais da área da saúde falando, não pode ser autista porque quando era criança não foi diagnosticado. Não poderia ser, porque não existiu o autismo como a gente conhece e estuda hoje antes de 1981. Então, não está havendo uma epidemia de autismo. O que está havendo é um maior conhecimento. As pessoas conhecem mais o que é o autismo, estudam mais a respeito, as universidades, as academias científicas têm dado um tratamento diferente, porque não havia. Não havia. O autismo era uma aula dentro da disciplina de psiquiatria, dentro do curso de medicina. Hoje não, hoje há especializações a respeito. É claro, vão aparecer mais diagnósticos, porque é algo que é considerado novo. Sim, antes de irmos aos diagnósticos, eu gostaria de lhe perguntar se há cura. Um governador do estado de São Paulo, tempos atrás, mencionou que as escolas não precisavam ser especiais para os autistas, porque de um para outro ano essa doença desapareceria. Primeiro chamou de doença e depois disse desapareceria. Não desaparece, não é? Não desaparece. Não há cura. O que há é o tratamento a algumas manifestações que possam incomodar a pessoa com autismo. Não é? Então, se a pessoa tem um excesso de estereotipia, se a pessoa tem muita travamento na comunicação social, se a pessoa, o foco restrito e repetitivo está impedindo ela a ter uma vida acadêmica, profissional, etc., vai se fazendo tratamentos. Tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo, as diversas terapia ocupacional. Mas cura não. Quem nasceu autista vai morrer autista. É provável, não é, que as pessoas com autismo, elas... imagine o espectro, assim, um círculo com um ponto no meio. As pessoas, elas podem estar mais na borda desse círculo, ou melhor, mais no centro desse círculo e ir caminhando mais para a borda, sendo a borda o local mais sutil. Isso acontece por conta das terapias e por conta do próprio desenvolvimento neural que vai amadurecendo. Mas cura não há. Perfeito. Diagnóstico é importante, ainda que tardio, por quê, Eliane? Eu acho que é importantíssimo, tanto para o autoconhecimento, não é, da pessoa com autismo, como para que ele consiga lidar melhor com os preconceitos e estabelecer melhor, né, as suas relações, os seus limites, mas linkando isso com o que a gente falou agora, a medicina tradicional, quando ela fala em diagnóstico, ela pensa em tratamento. Então, muito tempo se pensou que diagnóstico para autismo era inútil, porque como não tem cura, não havia por que diagnosticar. Mas hoje a gente não pensa mais assim sobre o transtorno mental. Hoje a gente pensa o transtorno mental em uma abordagem biopsicossocial. Então, não importa que a pessoa biologicamente não vai curar. No meu cérebro, o meu sistema neural, ele não vai ficar diferente com determinado remédio ou etc. Mas psiquicamente eu posso melhorar. E isso vai me trazer bem-estar psíquico e emocional. Isto é também um tratamento. Socialmente eu posso melhorar. Eu posso aprender a conviver melhor com as pessoas. Eu posso
permanecer o resto da vida com dificuldades comunicativas, porém, agora aprendendo a me comunicar socialmente. Para mim, isto é tratamento. Está na linha da atual medicina, que é focada não mais na doença, mas focada no homem. E, portanto, sim, o diagnóstico é muitíssimo importante para que o indivíduo seja visto como um todo. Ainda que tardio ou a qualquer tempo? A qualquer tempo. A qualquer tempo. A qualquer tempo, porque o bem-estar, ele só deve acabar com a morte, não é? Enquanto estamos vivos, precisamos de bem-estar. E precisamos de bem-estar tridimensionalmente. Biologicamente, psiquicamente e socialmente. Muito bem. Esta abordagem é relativamente inovadora, né? A medicina anterior, a senhora de passagem falou, olhava a doença e essa olha o homem, o sujeito da doença. E, portanto, estar não saudável já basta para o diagnóstico e para o tratamento, não é? Exatamente. Não diria só inovadora, ela ainda é conflituosa. Olha. Ela ainda é conflituosa. A parte da medicina ainda é muito apegada à doença, a ideia de que saúde é a não doença e que o tratamento é o que importa para a pessoa doente, né? Mas uma outra vertente, que é a que eu mais acredito, é que não, que saúde é o bem-estar completo do ser humano. E isto, projetado para o mercado de trabalho, para as relações de trabalho, é muito importante, né? Porque a pessoa não saudável vai ser um empregado, um trabalhador, uma trabalhadora não adequada e insatisfeita e também não produtiva, não é? Sim, com certeza. Porque, independentemente, né, do transtorno, do TEA, assim como a saúde física nos limita no cotidiano, nos desgasta para trabalhar, para estudar, para viver socialmente, também é a saúde psíquica e também é a saúde social, né? Então, sim, sem dúvida. Será muito melhor para ele e muito melhor para o tomador do seu serviço. Pode chegar ouvir a desembargadora Eliane Pedroso acerca do autismo e as relações de trabalho. Voltamos já já. Transtorno do espectro do autismo é o tema do Pode Chegar deste episódio, no qual conta com a participação da desembargadora Eliane Pedroso. Desembargadora, vamos examinar então como é que é essa relação da pessoa TEA com o ambiente. O que significa sobrecarga neurosensorial e como isso perturba a pessoa autista no ambiente de trabalho? O sistema sensorial da pessoa com TEA, ele costuma ser mais sensível. E, às vezes, hipossensibilidade, às vezes, hipersensibilidade. A hipossensibilidade, ela acho que é um pouco mais fácil de lidar. Mas a hipersensibilidade, ela faz com que todo o sistema sensorial se desregule a partir de excesso de sons, excesso de ruído, algumas texturas, cheiros. Tudo isso pode gerar um impacto grande, desregular o sistema sensorial e gerar uma sobrecarga que pode precipitar uma crise. Isso, então pode perturbar a regularidade e a estabilidade no ambiente de trabalho. Sim. Sim. A pessoa autista também tem restrição alimentar. O que é que isto significa? Essa seletividade, vamos dizer assim, alimentar do autista está muito ligada tanto a essa sensibilidade à textura. Algumas texturas elas não são toleradas pelos autistas. Também pode estar ligada aos interesses restritos e repetitivos. É muito normal que o autista descubra uma comida e queira comer só ela anos, né? Então, ela passa anos da vida comendo só hambúrguer. Depois, ela muda, não quer mais hambúrguer. Aí, ela quer... Comida japonesa. Comida japonesa. Aí, ela passa anos comendo... Não necessariamente anos, né?
Mas acho que o mais difícil da seletividade, quero crer, pelo menos da minha experiência pessoal, a textura. Há texturas que são intoleráveis. E é muito difícil fazer com que a criança, principalmente, né, a criança ela aceite alguns alimentos, porque, em geral, alimento que é mole, alimento que anda na boca, alimento... Anda não, né? Que ele não anda. Mas aqueles alimentos que são meio... Pastosos, como banana, por exemplo. Elásticos, banana. Alimentos assim são muito difíceis de serem ingeridos, porque eles causam uma sensação muito desagradável do contato, né? Não é só o paladar, o contato tátil mesmo, né, do aparelho do aparelho mastigador com o alimento. Isso parece que essa seletividade, me corrija se eu estiver enganado, está um pouco associada ao próximo tema que eu queria trazer, que é a inflexibilidade de pensamento, a inflexibilidade cognitiva. Porque... segundo o que eu entendo dessa inflexibilidade, comer a mesma comida dará segurança, evita surpresas e evita alterações. Pode caracterizar o que é inflexibilidade cognitiva no âmbito do autismo? Sim. A inflexibilidade cognitiva ela vai aparecer na forma em que o autista pensa e também na forma que ele sente. Que ele reage às emoções. Quando você faz o link com a seletividade alimentar, a gente precisa também pensar no interesse restrito e repetitivo. Então, a gente tem aí várias coisas. A inflexibilidade cognitiva é mais presente em alguém que tem interesses restritos e repetitivos proeminentes, porque ela tem uma dificuldade de mudar o seu padrão comportamental ou emocional. E também ela é bastante difícil no sentido da quebra da rotina. O autista, ele, em geral, né, os autistas são todos diferentes, mas este é uma grande média. Ele gosta de um padrão organizado, de uma rotina organizada. Não é? Então, aquilo que quebra, que surpreende, que faz um inusitado no meio do programado, em geral, pode despertar uma crise também, porque cognitivamente a pessoa não tem recursos tão fáceis ou rápidos para se adaptar à novidade que surgiu ou ao evento. Eu posso dar um exemplo que aconteceu agora. Quando eu assisti a sua entrevista anterior, no meio do final da entrevista, apareceu um vendedor na rua. Aquilo me deixou extremamente angustiada e nem era eu a entrevistada. Porque eu pensei, se estivesse eu ali, na hora, não vai parar a entrevista. Eu não consigo mais, não estava no meu script. Não é? Então, e eu fico muito assim, admirada de ver que vocês continuaram como se nada tivesse acontecido. Nem ouvimos, nem compramos os ovos. Pois mas é algo que é extremamente perturbador. Que características da pessoa autista podem favorecê-la como empregada nas relações do mercado? Como eu falei, cada autista é único, não é? Então, não dá para dizer também, né, que o autista é um super-herói. Mas há algumas características que se repetem em maior e menor grau, que costumam estar presentes na maioria, né? A pessoa com autismo, em geral, é uma pessoa muito detalhista, ela costuma ver muito detalhe em tudo, não é? Ela enxerga tudo, um grande quadro, não é? Assim, ela não vê, assim... um único ponto, ela vê vários detalhes em um mesmo painel. Tem um raciocínio lógico e metódico, em geral, muito evoluído, muito avançado. São pessoas que costumam ter uma boa memória. São muito dedicadas, principalmente se gostarem do que faz, porque o interesse restrito e repetitivo pode estar linkado com o trabalho.
E muitos dos autistas têm uma mente imagética, o que, apesar da inflexibilidade cognitiva, pode gerar bastante criatividade. Veja, eu indico para você e para os ouvintes, tem um livro que quem quiser conhecer mais sobre a mente do autista, tem um livro da professora Temple Grandin, que se chama A Mente Autista. E ela fala como os autistas pensam, né? Há 3 tipos de mentes, mas a grande parte delas é uma mente imagética. E uma mente imagética é como se fosse uma mente que enxerga em filmes. Então, veja que as vivências do autista, elas passam na mente dele como se fosse uma película. Assim, uma película de cinema, assim, que vai se desenrolando. E isto, eu acredito, acho fascinante e acho que pode trazer benefícios também na área da criatividade. Muita gente diz que o autista não é criativo, eu não concordo com isso. Acho que depende, claro. A criatividade não é um ponto único. Há diversos lugares para expressão da criatividade. Para aquelas que necessitam da mente imagética, com certeza o autista também será um bom contribuinte. Excelente. Do lado de lá, o acolhimento no ambiente de trabalho é importante e essencial para neurotípicos e neurodivergentes. Não há distinção nisso. Inclusive, a saúde neste espaço é fundamental. Mas que cuidados particulares o empregador deve ter para beneficiar-se ele, empregador e negócio, do trabalhador, da trabalhadora autista? Como você sugeriu, o importante é que o trabalhador gere conforto a todos os empregados, não é? No caso do autista, por conta da propensão a ter sobrecarga sensorial, é interessante evitar ambiente ruidoso, é interessante, se o ambiente é necessariamente ruidoso, dispor de fones de ouvido ou abafadores de ruído, óculos escuros, porque às vezes a luz incomoda. Permitir que o autista veja a tela do computador bem escurinha, né? Não achar que ele está com preguiça de trabalhar, mas entender que ele gosta da tela bastante escura, porque aquilo o incomoda. E com isso, ir diminuindo as chances do sistema sensorial se sobrecarregar. Eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, e eu vejo isso na prática, quando eu falo com as pessoas que são minhas subordinadas, é o feedback. O autista, em geral, ele é uma pessoa que aprende e aprende uma vez só. Então, quando você diz não é assim que se faz, é assim, muda do que era para o que será. Para sempre. Em geral, para sempre. Não, eu afirmei, não perguntei. Até que vem uma nova orientação. Regra, não é? Ele é um bom acolhedor de regras. E é muito bom dar o feedback. É muito bom dar o feedback, porque ele vai aprender e vai fazer aquela atividade com 2 coisas, com a segurança de que faz corretamente e com a regra que a partir de então ele sabe que é a adequada, que é aquela que é apreciada no ambiente, vai se sentir valorizado. Vai se sentir valorizado com o feedback e o elogio que todo feedback deve conter. Muito bem. A senhora lembrou agora há pouco, e eu talvez possa sugerir, além destes, o respeito à rotina, não? Isso seria bastante seguro para ele também, não quebrar as expectativas de rotina. Sim, o respeito à rotina, algo que funciona bem, é claro, vai depender da atividade, né, do empregador, mas algo que pode funcionar, por exemplo, é um quadro de rotinas. Um quadro de rotinas fixado na sala de trabalho, no lugar de trabalho, em que conste a ordem do que deve ser feito, ou os horários, não é? Então, por exemplo, uma pessoa sujeita a reuniões, é ótimo que esteja lá 13 horas, reunião com pessoa, 16 horas,
tal reunião, que assim a pessoa consegue verificar aquilo e não ficar afobada com a notícia de, olha, daqui a meia hora tem uma reunião. Isso é terrível. Então, ela consegue fazer uma programação toda mental daquela rotina e se adequar a isso. Desembargadora, muito obrigado por sua disponibilidade, foi muito rico ouvi-la. Pode chegar o podcast da Escola Judicial do TRT da Bahia, 5ª Região, ouviu neste episódio a desembargadora Eliane Pedroso sobre autismo e trabalho. Até o próximo episódio.